esquemas de corrupção na estatal. O resto vai ficar guardado em contas judiciais até o fim dos processos da Lava Jato. Mas 157 milhões de reais é tanto dinheiro que é até difícil imaginar o que poderia ser feito com ele. Por isso, o repórter Júlio Mosquera pegou uma calculadora, foi para a rua para perguntar para as pessoas o que elas achavam da devolução desse dinheiro e como ele poderia ser melhor aplicado. Vamos ver na reportagem. Pedro Barusco trabalhou na Petrobras até 2011. Era gerente e recebia um super salário, R$60 mil por mês. Vamos esquecer os descontos e fazer as contas. Ele teria que trabalhar mais de 200 anos, sem gastar nenhum tostão, para economizar os 157 milhões de reais que roubou. Essa comparação fica ainda mais impressionante quando fazemos as contas para saber quanto esse dinheiro poderia ajudar quem mais precisa. Os 157 milhões de reais pagariam a merenda escolar em todo o Distrito Federal por 2 anos e meio. Alimentação para 460 mil estudantes. E como seria mais fácil a vida de quem precisa receber do sistema público de saúde medicamentos caros, remédios de alto custo. Sócrates toma todos os dias um remédio de R$2 mil para evitar a rejeição do rim transplantado. Com 157 milhões, seria possível atender a 6.541 pacientes como ele todos os meses. É um crime contra a humanidade, na verdade, né? Ele não está cometendo um crime contra uma empresa. E quem paga imposto? O motorista de ônibus Valdenor recebe R$ 1.950 por mês. Está na menor faixa tributável do imposto de renda, 7,5%. Deduzidos R$ 1.856 por ano, a que tem direito, ele paga cerca de R$ 45 de imposto. Sabe quantos anos Valdenor teria que trabalhar para o governo recolher os 157 milhões que Barusco roubou? Mais de 3 milhões de anos. É muito dinheiro, né? É muito dinheiro. Eu só queria só 1% só para mim viver da vida. Valdenor, a gente fala tanto desses milhões roubados que até perde um pouco da noção desse dinheiro. Vladimir, a volta do dinheiro para a Petrobras foi tão importante, foi tão simbólica que teve até uma cerimônia do Ministério Público hoje aí, né? Como é que foi? Pois é, teve uma cerimônia lá na Procuradoria-Geral da República e o clima era de vitória. Porque esse dinheiro, ele só foi recuperado porque o ex-gerente da Petrobras, Pedro Barusco, assinou um acordo de colaboração com o Ministério Público Federal. E os procuradores estavam comentando hoje como é difícil fechar esse tipo de acordo. É um longo caminho, cheio de idas e vindas e dificuldades. Mas uma vez superado, ele tem um lado bom. Os delatores têm que se comprometer a devolver tudo o que roubaram. E aí, o dinheiro volta mais rápido. A cerimônia foi acompanhada pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, e pelo presidente da Petrobras, Aldemir Bendini. O procurador da Força Tarefa da Operação Lava Jato, Paulo Roberto Galvão, disse que os acordos de delação premiada foram fundamentais para trazer o dinheiro de volta. Se não fossem as delações, os acordos de colaboração premiada firmados, esses recursos teriam que seguir o trâmite ordinário. E esse trâmite ordinário pode levar mais de 10 anos para ser concluído. De acordo com as investigações, os 157 milhões de reais foram roubados ao longo de mais de 18 anos, de contratos da Diretoria de Serviços da Petrobras e da Sete Brasil, uma fornecedora da empresa. O dinheiro era entregue ao ex-gerente de serviços, Pedro Barusco, e enviado, com a ajuda de operadores, para contas secretas na Suíça. Depois da assinatura de um acordo de colaboração, Barusco revelou onde estava o dinheiro. O Ministério Público Federal pediu oficialmente a devolução à Suíça. O dinheiro foi transferido primeiro para uma conta judicial e agora vai para a Petrobras. O Procurador-Geral da República disse que as investigações podem recuperar mais dinheiro que foi roubado da Petrobras. Rodrigo Janot também mandou um recado aos políticos investigados no Supremo Tribunal Federal por suspeita de envolvimento no esquema. O trabalho está sendo impessoalmente conduzido. Aqui não se busca o alvo de uma ou outra pessoa. O que se busca são os esclarecimentos dos fatos e dos esclarecimentos dos fatos chegamos à autoria que é necessária para a persecução penal. Trabalho cooperado, repito, integrado e absolutamente impessoal.
O juiz Sérgio Moro sugeriu à Petrobras que destinasse esse dinheiro para combater a corrupção. Vladimir, já se sabe se o destino do dinheiro vai ser esse mesmo? Exatamente, Renata. O presidente da Petrobras falou pra gente que vai aceitar a sugestão do juiz Sérgio Moro, sim. Eles vão aplicar esse dinheiro para reforçar os mecanismos de controle e combate à corrupção. Na cerimônia, o Bendini disse que a recuperação desse dinheiro é um passo muito importante para a Petrobras. Vamos ver um trecho da entrevista dele. Um dia como esse, em que retomamos a primeira parcela dos recursos perdidos por conta destas práticas, reforça que a Petrobras está no rumo certo para superar esta crise e voltar a ser a fonte não só de orgulho, mas de boas perspectivas e bons resultados para seus empregados, seus acionistas e todo o conjunto da sociedade brasileira. Bom, como disse o presidente da Petrobras, Aldemir Bendini, a expectativa da empresa é recuperar mais de R$1 bilhão que teriam sido desviados nesse esquema de corrupção na estatal. E isso não é impossível. Pelas contas do Ministério Público, com base nos 16 acordos de delação premiada já assinados, o Ministério Público calcula que já garantiu a devolução de R$570 milhões. Além disso, há cerca de R$500 milhões, outros R$500 milhões, bloqueados nas contas de alguns investigados. Isso sem falar no que ainda pode aparecer fruto das investigações da Operação Lava Jato. Bonner, Renata. É isso aí, Vladimir Neto trazendo ao vivo as informações para a gente de Brasília. Obrigado, Vladimir. Boa noite para você. Renata. Deputados da CPI da Petrobras viajaram para Curitiba. Eles foram ouvir depoimentos de presos na Operação Lava Jato. O doleiro Alberto Youssef disse que acredita que o Palácio do Planalto sabia do esquema. Youssef falou por 3 horas e meia. Logo no início, foi questionado sobre nomes de políticos que saberiam dos desvios na Petrobras. A lista citada na delação premiada foi confirmada por Alberto Youssef. Entre os políticos estavam o ex-presidente Lula e a presidente Dilma, mas o doleiro não apresentou provas. A senhoria confirma essa declaração? Confirmo e digo que isso é no meu entendimento. Você entende que havia uma coordenação desse esquema pelo Palácio do Planalto? Não, eu não digo que havia uma coordenação, mas eu acredito que eles tinham conhecimento, no meu entendimento, do que acontecia. Alberto Youssef voltou a dizer que entregou ou mandou entregar propina a representantes do PT, do PP e do PMDB. Depois da morte do deputado José Janene, do PP, Youssef disse que teve uma conversa com 2 ministros na época, Ideli Salvati e Gilberto Carvalho, sobre quem seria o novo interlocutor do partido. O doleiro repetiu que entregou propina para a cunhada do ex-tesoureiro do PT, João Vacari, e que mandou dinheiro para o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB, para que o parlamentar não questionasse contratos da empresa Mitsui com a Petrobras. Youssef negou a declaração do ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, de que Antônio Palocci pediu ao doleiro dinheiro para a campanha de Dilma Rousseff em 2010. Eu não conheço Antônio Palocci. Antônio Palocci nunca me fez nenhum pedido para que angariasse recurso para a campanha de 2010 da Dilma Rousseff. E eu creio que o doutor Paulo Roberto esteja equivocado com referência a esse assunto. Outros 5 presos da Lava Jato, convocados para depor, ficaram em silêncio. Entre eles, o ex-diretor da área internacional da Petrobras, Nestor Cerveró. Mesmo assim, vários deputados decidiram fazer as perguntas. E houve bate-boca entre parlamentares e advogados. O senhor não tem direito de falar para mim. Tem direito de falar pela ordem. O senhor não tem direito de falar aqui. Senhor presidente. Senhor presidente. Senhor presidente. Os ex-ministros Gilberto Carvalho e Ideli Salvati negaram as declarações de Youssef e disseram que estão à disposição da Justiça para prestar esclarecimentos. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB, disse que as declarações do doleiro são baseadas em informações de terceiros que não foram confirmadas e que não constam dos autos. A assessoria do ex-presidente Lula e o Palácio do Planalto não comentaram. O Jornal Nacional não localizou o advogado de João Vacari.
A Polícia Federal indiciou hoje mais 22 pessoas investigadas na Operação Lava Jato, entre elas 3 ex-deputados federais. Os 3 estão presos há 1 mês em Curitiba. André Vargas, que era do PT, Luiz Argolo, afastado do Solidariedade, e Pedro Correia, do Partido Progressista. Eles foram presos na 11ª fase da Operação Lava Jato, que apura fraudes que foram além da Petrobras e chegaram a contas de publicidade do Ministério da Saúde e da Caixa Econômica Federal. Segundo a Polícia Federal, empresas ligadas a André Vargas recebiam repasses da Caixa e do Ministério da Saúde por meio da agência de publicidade Borg Low e Propaganda e Marketing, dirigida na época por Ricardo Hoffmann, que também foi indiciado. A agência teve contratos com o governo federal entre 2010 e 2014. Os outros 2 ex-deputados, de acordo com a denúncia, foram indiciados porque teriam recebido dinheiro desviado da Petrobras. Pedro Correia receberia valores mensais. A participação dele e de Luiz Argolo foi apontada pelo doleiro Alberto Youssef e pelo ex-diretor de abastecimento da empresa, Paulo Roberto Costa, que fizeram um acordo de delação premiada. Os 3 ex-deputados foram indiciados por crimes como corrupção, lavagem de dinheiro, fraude à licitação e organização criminosa. Parentes e ex-assessores deles também foram indiciados. A conclusão dos 7 inquéritos já está no Ministério Público Federal, que agora vai formular as denúncias para encaminhá-las à Justiça. A defesa de Pedro Correia diz que vai questionar a competência da Polícia Federal para indiciar o ex-deputado. Os advogados de André Vargas e Ricardo Hoffmann não quiseram se pronunciar e o Jornal Nacional não conseguiu contato com o advogado de Luiz Argolo. As faculdades de Comunicação Social e de Direito da Universidade Federal do Rio suspenderam as aulas. O pagamento de empresas que cuidam da limpeza e da segurança está atrasado. No curso de Direito, o principal problema é a sujeira. Alunos enviaram imagens da situação dos banheiros, você vê aí. Na Faculdade de Comunicação, portões estão fechados por falta de vigilantes. Ao todo, 4.800 alunos estão sem estudar. A reitoria da UFRJ informou que não autorizou a suspensão das aulas e que enfrenta dificuldades desde o começo do ano, quando o Ministério reduziu os repasses para a universidade. Segundo a reitoria, hoje o MEC liberou novos recursos que devem ajudar na negociação com as empresas. Daqui a pouco, as alternativas de compra da casa própria em tempos de crédito difícil. E as soluções de moradia para quem convive com a seca no Nordeste. Vamos lá que a gente tem que terminar. Ainda falta o trecho aqui, ó. Você nunca se surpreendeu tanto com um carro. Ford New Fiesta, agora com taxa zero em 24 vezes. Quando a gripe chega, ela vem pra derrubar. Meu pai já me dizia, pra cuidar. A Bracur, de geração pra geração. Agora é pra decidir. A máquina de fazer gols pilotada por Messi, Suárez e Neymar atropelou os alemães no primeiro confronto. Mas o Bayern ainda pode surpreender com sua habilidade de virar um jogo decisivo. Amanhã, 15 para as 4 da tarde, Bayern de Munique e Barcelona, na briga por uma vaga na final da Liga dos Campeões da Europa. O Bretas da Família tá de volta. Sessão completa de Eletrobazar. Tudo com a qualidade Bretas. Toda segunda e terça é dia de produtos da cesta básica com ofertas incríveis. Capa de colchão mole a vácuo Friboi, quilo 9,98. Coxa com sobrecoxa de frango congelada, quilo 3,69. Arroz agulhinhadora, 5 quilos, 8,99. Feijão carioca Gol, 1 quilo, 3,28. Sabão líquido Ariel, 5 litros, 27,90. O Bretas da Família tá de volta. E você, voltou? I Love Paraisópolis, segundo capítulo. Mari vive batalhando para ter uma vida melhor. Eu garanto ao senhor que se o senhor me contratar, eu vou ser a melhor faxineira que já trabalhou aqui nessa firma. Mas se no trabalho é só dureza, pelo menos no amor parece que a sorte dela virou, trazendo uma inesperada paixão. Parece que eu te conheço há um tempão, sabia? Também. Amanhã. Que é isso? Benjamin?
segundo capítulo de I Love Paraisópolis. Os brasileiros com idade entre 18 e 24 anos estão sentindo mais de perto os efeitos do enfraquecimento da nossa economia. Para eles, o índice de desemprego é maior. Aí tá lá você caminhando pelo centro de São Paulo em busca de um emprego e de repente dá de cara com mais de 8 mil. Aí você pensa, tá fácil de achar? Tá difícil, hein? O negócio é que tem muito mais gente procurando muitas vezes a mesma vaga. Eles estão exigindo bastante. Uma experiência, um curso superior, profissionalizante. Olha como é que tá o movimento aqui na tenda. A quantidade de gente aqui do lado de fora, lá na parte interna. Muita gente também sentada aqui nos bancos e na fila. Que tem agora, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 162 pessoas. Fora a galera que passou por aqui durante todo o dia. A maioria que veio aqui hoje é gente mais jovem, que está sofrendo mais com essa economia morna. Tipo o Richard, que trabalhava com carteira assinada há 2 anos, mas aí a empresa dele decidiu amolar o facão. Acabou o contrato, acabou a obra, eles mandaram o pessoal embora. Você foi demitido? Isso, fui demitido. Teve corte na empresa? Teve corte na empresa. O desemprego para quem tem entre 18 e 24 anos de idade ficou quase todo o ano passado lá na casa dos 12%. Chegou a cair em dezembro para 10,5%, mas depois foi só ladeira acima e bateu 15,7% em março. O último dado das 6 regiões metropolitanas que o IBGE pesquisa, mais que o dobro da média geral. Uma população que, como conhece pouco da empresa, conhece pouco do trabalho, acaba sendo colocada de escanteio antes das pessoas que têm mais conhecimento e, portanto, a empresa não pode se desfazer delas. E tem uma outra explicação ao caso do Vinícius. 17 anos, vontade e necessidade de trabalhar. A situação está apertada, né? Minha mãe está desempregada agora e então tem que ajudar ela. Como as famílias estão com perda de poder de compra, especialmente por conta da inflação e do problema que a gente tem tido de desemprego, esse jovem acaba sendo o recurso que a família tem para conseguir, enfim, uma renda adicional para ajudar a família. Os brasileiros que pretendiam conseguir financiamento para comprar um imóvel usado levaram um susto há alguns dias quando a Caixa Econômica anunciou que só vai financiar metade do valor. Essas pessoas agora precisam estudar alternativas. O apartamento estava escolhido. Felipe assinou o contrato com o dono, pagou um sinal, mas foi surpreendido pela mudança na regra de financiamento da Caixa para os imóveis usados. Pela norma anterior, a entrada poderia ser de 20% do valor. Agora, 50%. No caso de Felipe, R$ 128 mil a mais de entrada. Não é pouco dinheiro e a gente não tem de onde tirar. Daí teria que rescindir o contrato e não finalizar a compra. E ficar mais sabe-se lá quanto tempo no aluguel. Outros bancos, entre eles os particulares, podem ser a alternativa para quem está precisando de mais dinheiro para fechar a compra do imóvel usado. Muitas instituições que operam no mercado imobiliário não mexeram no limite de financiamento de até 80% do valor. Mas é preciso ficar atento aos juros cobrados. Isso pode ser interessante, principalmente nos bancos que a gente tem relacionamento, que o cliente tem um relacionamento, um histórico muito bom com aquele banco, ele consegue taxas muito atrativas, às vezes melhores que a Caixa Econômica Federal. Segundo o Banco Central, as taxas nos bancos públicos e privados variam de 6% até 10% ao ano. Em geral, o prazo é de 30 anos para pagar e o comprador pode usar o fundo de garantia para complementar o valor da entrada. Se você comparar o que rende o fundo de garantia com a valorização do imóvel, compensa muito mais aplicar o fundo de garantia na compra do imóvel agora do que guardá-lo para fins futuros. E se o comprador puder esperar, tem a opção do consórcio. Os grupos de consórcio duram em média 12 anos. Além das mensalidades, o cliente paga uma taxa de administração. Geralmente é muito para quem não está com pressa mesmo de mudança, fazendo um planejamento de pelo menos aí também uns 5, 6 anos, porque depende muito da capacidade do lance, que varia demais, isso aí de investidor para investidor, e a sorte do caso do sorteio também. Mas se ao fazer as contas, o financiamento não estiver compatível com a renda, aí a solução pode ser mudar o tamanho do sonho. As pessoas que estavam olhando, por exemplo, um apartamento de 3 quartos, pensar num de 2, por que não? Se conseguir encaixar isso numa realidade familiar, é uma saída para não se endividar muito.
Estão fora da mudança os imóveis usados financiados com recursos do FGTS e os imóveis novos, como, por exemplo, os do programa Minha Casa Minha Vida. No Nordeste do Brasil, pesquisadores juntaram ideias para construir casas mais adequadas para enfrentar as condições impostas pela natureza. A Beatriz Castro e o Sam Costa foram conhecer os imóveis pensados para as áreas de seca. Um oásis no meio da terra seca. Esta casa, cercada de verde, foi construída na zona da Mata de Pernambuco, uma região onde chove pouco e a água é coisa rara. A casa modelo serve de sala de aula para agricultores que convivem com a seca. Dá vontade da gente plantar tudinho, levar tudinho lá para casa. As tecnologias são conectadas, funcionam em conjunto. Veja só, a água da chuva é captada através dessa calha que contorna o telhado, é filtrada ali dentro daquele cano e depois é armazenada nessa cisterna de ferro e cimento. Para retirar a água é usada essa bomba caseira aqui, feita com tubos de PVC. A água que serve para o consumo da casa também irriga as plantas, porque essa bomba está interligada a esse sistema de irrigação por gotejamento. Esta engenhoca no telhado é um sistema solar de aquecimento de água. A água passa por um cano que fica dentro das garrafas PET, que funcionam como uma estufa. Depois de aquecida, é armazenada na caixa d'água coberta por um plástico preto e material isolante que mantém o calor. Cada um módulo desse, em média, dá para a gente ter, pelo menos aqui, nessa região que é quente, de 50 a 60 litros de água quente. As paredes da casa são de barro. As aberturas no telhado ajudam na circulação do ar. Garrafas PET servem de luminárias. 2 garrafas dessa valem por uma lâmpada de 100 watts. Pratos transparentes também são usados nas paredes para a luz entrar. Na casa sem energia elétrica, a geladeira é bem diferente. Um pote dentro do outro e entre eles uma camada de areia molhada. O sistema ajuda a conservar os alimentos. Para esfriar a água, o pote é enterrado numa caixa de areia úmida. O fogão solar dispensa o gás de cozinha. A panela fica no centro de placas espelhadas que direcionam o calor para os alimentos. Sai até fumaça. Sandra implantou no sítio jardins de pneus, as hortas verticais de garrafas PET, um forno solar onde assa pizzas com a mesma tecnologia do fogão. Eu estou também ensinando outras pessoas a economizar e a aprender o que eu aprendi. Estou socializando. O rompimento de uma adutora deixou 1 milhão de pessoas sem água na área metropolitana de Aracaju. Imagina começar a segunda-feira assim, ter que andar 2 quilômetros até o bairro vizinho para pegar água. Faltou água desde ontem, aí vim pegar aqui. O pessoal disse que tem essa fonte aqui, que aqui é um minante. Na zona norte de Aracaju, a água é disputada mesmo assim, barrenta, sem qualidade. Porque aqui sem água não dá, né? No outro lado da cidade, os condomínios pagam até R$300 por um caminhão-pipa, com 15 mil litros de água. Coloquei comunicado no elevador, fechei alguns registros, entendeu? E foi para economizar que a partir de amanhã as aulas para 100 mil alunos da rede pública foram suspensas até que a água volte. O problema começou sábado, depois que uma ponte com mais de 80 anos desabou. Na queda foi junto o suporte de 2 tubulações da principal adutora que abastece Aracaju e 2 municípios vizinhos. A água que vinha do Rio São Francisco agora jorra para este rio. O governo do estado decretou hoje situação de emergência para conseguir verbas e agilizar as obras de reparo, que só devem ficar prontas no fim desta semana. Aí a solução encontrada para a água chegar nas torneiras foi o rodízio. Ficou assim, um dia com água, o outro sem. Aqui já chegou. Tatiane prefere não arriscar e encheu todos os baldes porque tem almoço e jantar para fazer a semana inteira. Tenho essa aqui e aquela ali que vocês puderam ver e agora não sei quando é que vai ter de novo. A seguir, famílias saem das áreas de risco depois dos temporais em Salvador. E uma espécie rara que está sendo salva na Bahia. Em momentos de economizar, como agora, você tem que escolher a promoção que mais valoriza o seu dinheiro. Você compra um Fiat com uma pequena entrada e parcelas reduzidas pela metade até o carnaval. Você sai de Fiat Zero e paga só metade das parcelas até o carnaval. E ainda leva a marca com o melhor valor de revenda. Pense nisso.
Essa é a hora de comprar com segurança. Essa é a hora de investir num Fiat, a marca líder. É mais que uma bola rolando, é mais que alguém driblando, é mais que alguém chutando, é mais que alguém torcendo. É drama como novela, é bonito como desfile, é envolvente como uma história, é necessário como uma notícia, é um espetáculo, como um inesquecível espetáculo. Começou o Brasileirão 2015. Futebol na Globo. Aqui é emoção. A emoção de ver seu time campeão. Vou pegar mais suco. E ganhei mais gogos pra minha coleção. Legal. É a minha chance. Olha só esse Mickey. Tá tão triste, sozinho. Que tal se o Mickey convidasse a Minnie pra tomar um sorvetinho, né? Que é isso? Isso? Isso sou eu te dando um gelo. Chegaram os Disney Goggles. São 22 modelos exclusivos, claro. Recarregando o seu pré a partir de R$20, você já pode ganhar o seu. Claro, é você quem faz o agora. Beatriz conseguiu escapar da justiça mais uma vez. A balística deu negativo para sua arma. Como é que você conseguiu isso? Me fala. Você enrolou a Tereza ou comprou direto o perito? Só que Inês não vai desistir do seu plano de vingança. Também tenho a minha artilharia. O que você tá falando? As minhas armas. Uma coisa eu garanto, tia. Essa história não vai ficar assim. Hoje, Babilônia. O corpo do senador Luiz Henrique da Silveira, do PMDB, foi enterrado hoje em Joinville, Santa Catarina. Ele teve um infarto e morreu ontem aos 75 anos. Entre as 1.800 pessoas que compareceram ao velório, estiveram a presidente Dilma Rousseff e 15 ministros. Antes de chegar ao Senado, Luiz Henrique da Silveira foi deputado estadual e federal. Teve 3 mandatos como prefeito de Joinville e foi eleito 2 vezes governador de Santa Catarina. Também ocupou o Ministério da Ciência e Tecnologia no governo Sarney. 2 temporais nos últimos 15 dias mataram 19 pessoas em Salvador. E hoje muitas pessoas tiveram que deixar as casas ameaçadas pelos deslizamentos de encostas. É com o coração apertado que Dona Isaura está deixando para trás a casa onde viveu nos últimos 20 anos. Ela vai precisar da ajuda da família até conseguir um novo lugar para morar. Eu vou para a casa da minha outra filha. Pessoas lutar, né, dar a vida, dar o sangue, né, tempo de serviço, depois de repente ver uma situação dessa sem poder fazer nada. A casa dela está entre as 61 que foram condenadas pela Defesa Civil na região conhecida como Baixa do Fiscal. Alguns moradores estão em abrigos provisórios. Ontem, no início da tarde, a terra deslizou, destruindo pelo menos 5 casas. 3 pessoas morreram na hora, entre elas uma mulher de 37 anos. O filho dela, de 12 anos, foi resgatado com vida depois de 8 horas nos escombros, mas morreu hoje cedo no hospital. Já perdi minha mãe, meu tio, agora meu irmão que estava internado, né? Fazer o quê? Assim mesmo. Só pedir força a Deus. O risco de um novo deslizamento aqui é grande e não só para quem mora na parte de baixo. Lá em cima, 18 imóveis também já foram condenados pela Defesa Civil e os moradores tiveram que sair às pressas. São todas aquelas casas que a gente consegue ver daqui, olha. Algumas delas estão praticamente penduradas no barranco e podem vir abaixo na próxima chuva forte. A Baixa do Fiscal é uma das 16 áreas de encosta consideradas de alto risco pela Defesa Civil. A chuva também fez estragos em outras regiões da capital. Um morador flagrou o momento em que um prédio de 3 andares desabou no bairro Vale dos Lagos. Ninguém se feriu. A pista principal do aeroporto internacional foi interditada hoje por 4 horas para reparos. 15 voos foram cancelados e 29 atrasaram. Meteorologia é assunto para Maria Júlia Coutinho, então vamos conversar ao vivo com ela, ela está em São Paulo. Olá, Maria Júlia, boa noite. Depois dessa chuva pesada em Salvador, qual é a previsão? Oi, Renata, boa noite para você, para o Bonner, para todos. Olha, amanhã a previsão é de chuva fraca em Salvador, mas é bom ficar atento, né, porque o solo continua muito encharcado em vários locais lá da capital baiana. Vem chuva pesada no sul da Bahia, tem previsão de chuva forte, além disso, em parte da região norte de Goiás e de Mato Grosso. Agora, Maria Júlia, é impressionante como ventou forte no Rio de Janeiro essa madrugada, muita gente ficou sem luz. O que aconteceu?
Pois é, ventou aí, aqui hoje à tarde ventou, ventos de 50 km por hora aqui na capital paulista e de 91 km por hora lá em Floripa. Essa ventania foi por causa da formação de um sistema de baixa pressão. É o seguinte, ó, esse Bzinho aqui, ventos que giram no sentido horário, formando uma espécie de ciclone. Esses ventos vieram com força para o continente, trazendo muita umidade. Então esse sistema é o responsável pela ventania em São Paulo, no Rio, em Floripa, e pelo toró de hoje à tarde lá em Florianópolis e no sul de Santa Catarina. Amanhã, essa baixa pressão ela vai se afastar um pouco, mas mesmo assim ainda chove no sul de Santa Catarina, no litoral do Rio Grande do Sul, aqui de São Paulo e do Rio de Janeiro. Esse mesmo sistema também deve deixar o mar muito agitado entre o sul e o sudeste, com ondas de até 3 metros de altura nas praias. Agora eu fechei aqui o pacote da chuva, vamos falar de tempo firme. Tempo firme na área aqui que pega oeste do Rio Grande do Sul, boa parte aqui interior de Santa Catarina, do Paraná, de São Paulo, parte de Minas e todo o estado de Mato Grosso do Sul. Sol entre nuvens na área que vai do norte do Pará até Alagoas, então boa parte do Nordeste com um dia de tempo firme, a exceção aí é a Bahia. E as temperaturas, Maria Júlia, como é que ficam para amanhã? Vamos às temperaturas. Olha, em Maceió o dia começa com 23 graus e a máxima vai ser de 32. Em Fortaleza faz 33 e 34 em São Luís. Agora aqui, em parte do sudeste, do centro-oeste e no sul, as manhãs continuam começando aí mais frias e à tarde não esquenta muito não. Menos no Rio, onde amanhã deve fazer 28 graus. Aqui em São Paulo, em Curitiba e em Porto Alegre vai ser uma terça-feira bem nublada. 28 graus para o Rio de Janeiro, ainda um tempo bem fresquinho. Obrigada, Maria Júlia. Nossa! Até amanhã. Bonner. Até amanhã. Nos Estados Unidos, 5 pessoas morreram e 8 desapareceram na passagem de mais de 70 tornados pela região central do país no fim de semana. Os estados mais afetados foram o Texas, o Arkansas e Dakota do Sul. As tempestades destruíram casas, provocaram cortes de energia e deixaram ainda 50 feridos. E um animal selvagem invadiu ontem um shopping de Hong Kong. Um javali ficou preso dentro de uma loja de roupas de crianças. Ele tinha subido uma escada na parte externa quando caiu pelo forro. Tentou escapar pela vitrine, mas não conseguiu. E só foi resgatado depois de receber uma dose de tranquilizantes. Aqui no Brasil, um animal silvestre que estava criticamente ameaçado de extinção 10 anos atrás saiu dessa situação no interior da Bahia. Os repórteres José Raimundo e German Maldonado mostram como. Elas voam longe para buscar comida quando o dia amanhece. Os pesquisadores chegam logo depois da revoada. Esta região do município de Canudos, conhecida como Toca Velha, é o principal dormitório das ararinhas. No período de reprodução, biólogos e veterinários estudam o que ocorre nos ninhos escondidos nas montanhas. Cerca de 60 ninhos já foram identificados só aqui nessa região do dormitório. Para fazer o monitoramento, os pesquisadores precisam entrar nos buracos dos paredões e capturar alguns filhotes. E para isso, eles precisam descer pendurados em cordas, fazendo rapel. Em cada temporada, um casal gera apenas um filhote. Esta ararinha, que ainda não sabe voar, tem 2 meses de vida. Com muito cuidado, é levada para exames. A ararinha é examinada, recebe um chip e um anel de identificação. E bem alimentados, os filhotes crescem com mais resistência. Saudáveis, a tendência é a população aumentar com todas as condições que elas precisam também na Caatinga. Já aumentou. Na verdade, triplicou nos últimos 10 anos. Eram cerca de 400 araras em 2005. Hoje, a população é de quase 1.300 aves. A expectativa é de pelo menos mais 50 ararinhas. A proteção da espécie melhorou depois que uma ONG comprou a fazenda onde fica o dormitório e contratou 4 guardas-parques. Eurivaldo, o caboclo, como é conhecido, diz que já foi até ameaçado de morte por traficantes de animais. Caboclo tem orgulho de ajudar a evitar a extinção da espécie que já foi a mais perseguida da fauna brasileira. Eu posso garantir que meus netos, meus filhos vão ter a oportunidade de chegar aqui, nesse lugar que eu pretendo ficar muito tempo e ver a beleza e as araras.
Daqui a pouco, perigo para as crianças no trânsito caótico. E uma polêmica na Europa sobre imigração ilegal. Vem aí um carro com destravamento por sensor de proximidade, reconhecimento de retina, para-brisa com visão noturna, som com reconhecimento de humor, função sleep para crianças, ar-condicionado regulado pela temperatura corporal. Bom, que vem aí, vem. A gente não sabe quando, mas sabe qual bateria ele vai precisar. Moura. Energia brasileira presente nas maiores montadoras do mundo. Moura é Moura.